Olá, querido aluno, olá, querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso Metáfora Jura. Eu sou a professora Thailise, com esse nome tão peculiar meu, fica fácil de você me encontrar aí na internet. Procure meu currículo na plataforma Lattes, assim você vai saber um pouco mais das minhas qualificações e você também pode me seguir nas redes sociais, se quiser. Ok? Hoje, nosso conteúdo programático é bem interessante, é um tema muito bacana, porque tem uns exemplos bem inusitados da vida real e das possibilidades da vida real, que é o nexo causal. Nós estamos falando de elementos do crime. E falando de elementos do crime, nós estamos estudando o fato típico, certo? Então, nós estamos tratando o fato típico enquanto um dos elementos do crime. E o fato típico, por sua vez, também é composto por alguns elementos, dentre os quais hoje nós estamos estudando o nexo de causalidade ou nexo causal. Vamos lá! O fato típico, portanto, é um fato material. Para que haja crime, então, é necessário fato. Preste bem atenção nisso. O crime, enquanto juízo de dever ser previsto tipicamente na norma penal, ele só é uma positivação de direito. Ele só se concretizará no mundo quando ele for fato. Então, a lei positiva, o tipo penal, não é o crime propriamente dito. Aquilo é a previsão do crime na norma. O crime é o fato. É aquilo que acontece no mundo real. Então, o crime é sempre fato material obrigatoriamente, né? Estamos dizendo aí que o crime é fato material e para ser fato material ele precisa se amoldar perfeitamente aos elementos constitutivos do tipo, ou seja, os elementos constantes aí na lei penal, previstos na lei penal. É isso que garante o elemento da tipicidade. O fato típico pressupõe a tipicidade. O que quer dizer isso? O encaixe perfeito do que aconteceu no mundo naquela previsão da norma. Esse encaixe que a gente chama de subsunção. Mas para ser fato típico, não basta que haja tipicidade. Há outros elementos constitutivos do fato típico. O primeiro deles é a conduta, é a ação ou omissão que vai gerar um resultado. Então, é preciso haver conduta dolosa ou culposa e é preciso haver resultado para que nós estejamos diante de um fato típico. E também essa conduta e esse resultado precisam estar conectados por um nexo causal, um nexo lógico de causalidade. E é isso que nós estamos estudando nessa aula, o nexo causal. A conduta, por sua vez, ela é uma vontade, uma finalidade, uma exteriorização aí e pressupõe consciência do agente na forma de agir. Ela se realiza por ação ou omissão. Só que essa ação e omissão, essa conduta, elas precisam gerar um resultado jurídico relevante, né? E aí nós teremos o que a gente chama de resultado jurídico. Esse liame, esta ligação entre conduta e resultado é que nós chamamos de nexo causal ou nexo de causalidade, que é o nosso objeto de estudos agora. Então, vamos conceituar o famigerado nexo causal. O nexo causal, como disse, é o elo, a ligação, o liame. Então, é o elo de ligação, é o elo de ligação concreto, né? Ele é físico, ele é material, ele é real, ok? É o elo de ligação concreto físico, material e natural que se estabelece entre a conduta do agente, lembrando que conduta é ação ou omissão, e o resultado naturalístico por meio do qual é possível dizer se houve ou não aquela conduta, né? Esse resultado naturalístico vamos entender de forma mitigada, né? Porque ele é exigível apenas para crimes materiais. Então, vamos entender esse resultado naturalístico para crimes materiais a título pedagógico. Nós vamos ficar com esse conceito, mas digamos assim que é exigido um resultado jurídico para que haja nexo de causalidade entre conduta e resultado. Tá? Vamos dizer aí que o nexo causal ele pode ser compreendido como nexo normativo. O que seria isso? Vamos ver o conceito de nexo normativo.
Para a existência do fato típico, não basta a configuração só do nexo causal. É insuficiente, né, para ver se houve fato típico, ter só nexo de causalidade, né, que é o elo físico entre ação e resultado. De acordo com o artigo 19 do Código Penal, é imprescindível que o agente também tenha concorrido com dolo ou culpa, quando for admitido um tipo culposo, no caso, uma vez que sem um e outro não haverá fato típico. Por quê? Porque o nosso legislador penal adotou a teoria finalista. E pela teoria finalista, o dolo e a culpa, eles fazem parte do tipo, são elementos subjetivos do tipo. Por isso, um crime doloso é um tipo e o crime culposo é outro tipo, são crimes distintos, crimes diferentes. Então, é preciso haver dolo e culpa dentro da conduta, resultado e nexo de causalidade para que nós estejamos diante de um fato típico. Todos esses elementos precisam estar preenchidos. O artigo 13, quando traz a relação de causalidade, ele vai dizer aí que o resultado, é isso, né? Que é aquele resultado jurídico de que depende a existência do crime, ele só é imputável a quem lhe deu causa, considerando-se causa, ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Vamos desenhar aqui, né, como se daria o nexo de causalidade. Então, eu tenho a conduta, né, e essa conduta, ela é uma conduta aqui, né, que pode ser cometida por ação ou omissão, ok? Essa conduta, ela gera um resultado jurídico, né? Então, vamos colocar aqui o resultado jurídico. Vamos trabalhar com essa ideia. Por quê, professora? Porque é mais fácil nós visualizarmos resultado naturalístico para os crimes materiais. Mas há crimes que não exigem resultado naturalístico, que são os crimes formais. E há ainda os crimes de mera conduta ou de mera atividade, nos quais nem é possível haver resultado naturalístico, resultado material. Então, vamos falar que a conduta precisa realizar um resultado jurídico, que seria um resultado juridicamente relevante, ok? Por quê? O que é o resultado juridicamente relevante? Aquele que atinge o bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido por esse crime. Como eu sei, professora, qual é o bem jurídico protegido ou tutelado? Ele está sempre no título e no capítulo do qual, né, dos quais aquele crime faz parte. Então, quando eu olho para o artigo 121, né, que é o homicídio simples, o caput, esse crime de homicídio simples está dentro do capítulo 1 dos crimes contra a vida, está dentro do título 1 dos crimes contra a pessoa. Então, qual é o bem jurídico tutelado pelo artigo 121? É a vida da pessoa. Então, eu sei que esse é o bem jurídico. Então, o resultado jurídico para o crime de homicídio seria quando eu atingir o bem jurídico tutelado, vida da pessoa. Portanto, qual é o resultado jurídico para o crime de homicídio? Morte, né? É assim que eu atinjo a vida de uma pessoa, matando uma pessoa. Nesse caso, o resultado é naturalístico. Nós temos um resultado material. Mas pode haver crimes em que não é exigido, né, o resultado material. Por exemplo, né, está tão em voga falarmos de corrupção, vamos pensar num crime de corrupção ativa, né? Aquele no qual o sujeito aí oferece um suborno, ou num crime de corrupção passiva, no qual o sujeito aceita, né, ou recebe aí algum tipo de vantagem, de propina, né, indevida e tal. Nesses crimes não é necessária a transferência financeira, né? Nesses crimes basta a mera exigência ou a mera oferta, porque isso já atinge o bem jurídico tutelado, que é a administração pública. Não é preciso que se pague, né? Basta ofertar, porque não é crime contra o patrimônio, é crime contra o bom funcionamento do Estado, contra a nossa confiança nas instituições estatais e a sua idoneidade. Então, no momento em que eu ofereço ou que eu peço alguma propina, já cometi o crime, né, de corrupção. Não preciso receber o dinheiro. E aí, nesse crime, não tem resultado naturalístico, não aconteceu nada, não mudou nada no mundo real. É bem diferente, né, de alguém morrer. E mesmo assim, eu terei resultado jurídico.
Então, porque atingiu o bem jurídico tutelado para esses casos últimos citados, a administração pública. Então, vamos trabalhar com a ideia de resultado jurídico. A conduta, então, ela precisa gerar um resultado jurídico, vamos dizer aqui, né? Então, a conduta, ela precisa ter um nexo de causalidade com o resultado jurídico. Ela precisa gerar diretamente o resultado. Isso é o nexo causal. O que o artigo 13 está dizendo para a gente é que o resultado, esse aqui, né, do qual depende a existência do crime, não tem crime se não houver resultado, né? A não ser que nós estejamos diante do artigo 14 e sua previsão seja o crime na modalidade tentada. Mas crime consumado precisa de resultado. Então, o crime depende do resultado. E o resultado somente é imputável a quem lhe deu causa, porque o direito penal trabalha com responsabilidade subjetiva pelo princípio da pessoalidade. Só quem cometeu a ação ou omissão que gerou o resultado jurídico é que pode sofrer pena, que pode pagar pelo crime. Então, o resultado ele só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Por isso, é preciso aferir o nexo causal. Ele é elemento do fato típico. Sabendo que causa pode ser ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, estamos estudando esse nexo de causalidade, né? Estamos vendo aqui como que ele se preenche, ok? E aí, para nós sabermos o que é causa, né, precisamos entender o que seriam causas, o que seriam concausas. E aí o parágrafo primeiro vai dizer o seguinte, que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. E os fatos anteriores, entretanto, imputam-se aí a quem os praticou. Eu preciso ver no desdobramento causal o que foi aquilo que efetivamente causou o crime, para nós entendermos o que é causa pré-existente e o que é superveniência causal. Então, vamos ver um conceito de causa antes disso, né? Causa é toda condição que atua paralelamente à conduta, interferindo no processo causal, né? Isso seria uma causa, além da conduta. E concausa, sendo o nosso Código Penal aí, ele adotou a teoria da equivalência dos antecedentes, para a qual não tem nenhuma diferença aí entre, né, causa, concausa. Toda causa, ocasião, condição que tiver causado, né, tiver concorrido para o resultado jurídico e estiver relacionada à conduta, ainda que minimamente, né, contribuiu para ver o resultado, deve ser considerada causa do crime, né? Eu não separo, a gente não faz essa minúcia de separação de causas e concausas. Aí nós chamamos as concausas aquelas distintas da conduta principal que atuam ao seu lado, aí contribuindo para a produção do resultado. Vou dar um exemplo, porque está ficando muito teórico, professor. Blá, 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 concausa. Vamos falar de situações concretas, essas bem bizarras, que os doutrinadores adoram para a gente entender o que seria o desdobramento das causas penais. Então, vamos lá, né? Suponha que eu e meu colega aí estamos... nós vamos matar um desafeto a facadas, né? Então, nós dois vamos lá, surpreendemos o sujeito num beco, né? Encurralamos ele, um monte de facadas, né? Eu e mais um fulano, então, né? Temos dois coautores, né? Dois sujeitos ativos, né? Cada um com a sua faquinha aqui na mão e vamos esfaquear um desafeto nosso e acabamos gerando o resultado morte. Matamos essa pessoa. Aí, quando o corpo vai lá pro Instituto Médico Legal, a perícia constata que houve a morte, né? Então, tem um cadáver, tenho morte, tenho corpo, significa dizer que eu tenho resultado jurídico, né? Por que tenho resultado jurídico, professora? Porque o resultado jurídico para o crime de homicídio é a
morte. Claro, né? O bem jurídico tutelado é a vida da pessoa, precisa ter morte para ter resultado jurídico. Só que quando eu vou ver o nexo de causalidade para saber o que foi que causou essa morte, o perito percebe que foi quando alguém deu uma facada especificamente no coração do sujeito que ele morreu mesmo, né? Que depois daquela não teve mais jeito. Mas eu não sei precisar aí, né? Se as outras facadas teriam efetivamente matado, porque recebeu um monte de facada no corpo inteiro, né? Muito possivelmente, provavelmente, o sujeito ia morrer, né? Por hemorragia interna, ou seja, alguma dessas facadas ia gerar o resultado morte. Então, para a gente não importa exatamente qual foi a facada que gerou o resultado morte. Aquele conjunto de ações dolosas, orientadas para o resultado morte, eu e o meu brother aqui estávamos aí imbuídos de dolo. Queremos matar a pessoa. E todas essas facadas alcançaram o resultado pretendido, independente de qual exatamente tenha sido. Então aqui esse CSI aí que a gente assiste muito elaborado, nesse caso não faz muita diferença, porque o nosso Código Penal brasileiro adotou a teoria da equivalência dos antecedentes. Todas essas causas aí contribuindo para a eclosão do resultado, mesmo que não tiverem sido a causa principal aí, né, são causas, né, do crime. Então, houve nexo causal entre conduta e resultado, né? São distintas da conduta principal e elas contribuíram aí de alguma forma para a ocorrência do resultado. Eu tenho um nexo, um desdobramento de nexo de causalidade aqui. Agora, suponha, né, que eu tenha uma situação na qual, né, um sujeito vem aqui, né? Então, tô aqui, né, e vou matar também, né? Alguém vai lá, quer matar um desafeto seu, né? Aí vai aqui, né? Esse sujeito aqui oferece uma arma aqui para comprar, né? Um preço camarada. Esse daqui vai lá e compra a arma e aí mata aqui o seu desafeto com essa arma. Gerou resultado morte. Para homicídio, esse é o resultado jurídico que aconteceu. Quando vai lá o corpo para o IML, é considerado morto e morto em decorrência do tiro. Então, aqui teve nexo causal entre conduta e resultado. E aí, o nexo causal se desdobra até aqui atrás, quer dizer, eu vou dizer, se esse cara não tivesse vendido uma arma, né, esse não teria uma arma, não teria atirado e não teria causado resultado morte. Então, essa venda de arma, ela estaria indiretamente relacionada com o resultado jurídico. Se nunca esse cara tivesse vendido a arma, o outro não tinha arma, não tinha atirado, não tinha matado o seu desafeto. Eu vou considerar que esse cara aqui é responsável pelo crime, né? Eu vou dizer que ele cometeu aí algum ilícito, algum crime de homicídio. Qual seria essa relação, né? Eu preciso ver pela teoria finalista, ok? Se esse indivíduo sabia que a arma era para matar alguém, se ele estava ciente das intenções desse outro cara aqui, quando ele comprou a arma, que era para matar alguém, ele também estava aí conectado via dolo, havia conluio de intenções. Se esse sujeito que vendeu a arma, ou que às vezes que emprestou a arma, não precisa nem ter vendido, sabia que essa arma era para matar, ele também estava agindo com dolo. E ele, então, vai ser considerado sujeito ativo do delito, né? Então, são causas aqui, ó, é uma concausa, né? Que independente da conduta principal, que seria essa daqui de atirar, ela contribuiu para a ocorrência do delito. E se o sujeito estava imbuído de dolo, responde pelo crime. Ai, professora, mas responde. Responde. Mas ele não atirou, ele não matou. Pois é, como ele não realizou a conduta típica matar diretamente, que é esse último nexo de causalidade, ele não responde como o autor do delito. Diferente daqueles outros dois lá atrás, que os dois deram facada, então os dois realizaram a conduta matar,
a conduta típica. Esse não, esse emprestou, vendeu arma, ele não realizou a conduta a matar, mas ele sabia que a arma era para matar e mesmo assim forneceu. Esse sujeito vai responder como partícipe. Por isso que existe o Instituto da Participação, além da coautoria. E ele vai responder porque existe nexo de causalidade intermediário. Mas não basta, hein, o nexo de causalidade. Tem que ter dolo. Ele tinha que saber que a arma era para matar. E aí ele responde mediante participação material, né, fornecendo instrumentos para a prática do crime. Por que que precisa ver o dolo desse sujeito, desse cara? Porque nós adotamos a teoria finalista. E pela teoria finalista é o dolo, é a intenção, é a finalidade que integra a tipicidade. E o fato vai ser típico se houver dolo. Se nós adotássemos outro modelo teórico, nós temos um modelo teórico muito interessante que vem da Alemanha e hoje a nossa jurisprudência tem gostado muito dele, né? Que não é a teoria finalista, é uma outra teoria que se chama teoria da imputação objetiva. Por essa teoria que está super na moda, essa teoria alemã, como que funciona essa relação? Eu não vou verificar se quem forneceu a arma sabia, queria que matasse alguém, nada disso. Por que que a teoria finalista faz isso? Porque, gente, é um pouco, né? É um pouco audacioso, né? O nosso legislador finalista, que goste tanto de Hans Welzel, aí, imaginar que sempre dá para buscar a verdade real e sempre dá para entrar na cabeça do sujeito e saber o que ele estava pensando, né? Porque eu preciso saber o que esse fulano estava pensando a hora que ele deu a arma. Ah, isso mesmo, mata mesmo, tá? Ele precisa estar pensando isso. E é muito difícil você entrar na cabeça de um sujeito para ver o que ele estava pensando na hora da conduta. Então, a teoria finalista, ela trabalha com um pressuposto assim, bastante irreal, né? Bastante subjetivo, bastante problemático. E a teoria da imputação objetiva tenta solucionar isso. Ela tenta criar um critério objetivo e não subjetivo como dolo. E o que é esse critério objetivo? Ela pergunta o seguinte, por isso que a teoria da imputação objetiva. Ela pergunta o seguinte, isso que o cara fez é ilícito? Ele cometeu aí um risco ilícito? Ou seja, é permitido ou é proibido vender armas no Brasil? Ele poderia ter feito isso? Ele tinha porte? Ele tinha licença? Porque se ele tinha licença para vender armas, que se dane o que ele estava pensando. Não sei, nunca vou saber. Ele estava dentro da lei. Ele vendeu a arma com nota fiscal, tudo bonitinho, tudo certinho. O cara deu documento. Se ele estava mesmo, se durante a venda teve uma conversa, eu vou matar fulano. Mata mesmo, que vai fazer um favor para a sociedade. Isso pouco importa para a teoria da imputação objetiva. O que importa é se ele produzir um risco proibido. Se ele produzir um risco proibido, ele pode ser perseguido criminalmente. Se ele não produzir um risco proibido, ele não pode ser perseguido criminalmente. Simples assim. Então, a nossa jurisprudência tem tentado se inovar nesse sentido para se desamarrar um pouco dessa teoria problemática que é a teoria finalista, porque ela quer entrar na cabeça das pessoas e é muito difícil de fazer isso, né? É um pouco irreal, digamos assim. Mas nós trabalhamos com a ideia do nosso Código Penal, então vamos trabalhar com esse modelo. Agora, então, professora, se nós estamos adotando a teoria finalista, eu não vou ver se é proibido, se é permitido vender arma no Brasil. Eu vou ver se o cara sabia, né, que o outro ia matar com a arma. E se ele não sabia que o outro ia matar com a arma? Aí eu tenho uma ruptura do nexo causal. Aí o nexo causal para e esse sujeito não responde em relação ao resultado morte, ou seja, ele não é partícipe no crime de homicídio se não tiver o dolo para ele. Ele responde por quê? Ele responde por alguma coisa se der para responder, né? Venda ilegal de arma, porte ilegal de arma, tráfico de arma, ele responde por alguma coisa se der para imputar criminalmente a conduta dele. Mas pelo homicídio, não. Essa é a ideia de causa e concausa no nosso sistema.
tá bom? Mas nós estamos falando de causas aí simultâneas, pré-existentes, né? Como disse aqui o legislador, né? A superveniência da causa exclui a imputação quando produz o resultado, né? Entretanto, imputam-se aí quem os praticou. Então, o que resta a gente estudar aí são as espécies de causa e a causa superveniente. O que é causa superveniente, professor? É a causa que veio depois que o sujeito cometeu a conduta. Então, eu venho aqui, né? Eu atiro num fulano, né, para matar, vem esse daqui, atira, e esse daqui morre de outra causa, de outra coisa que aconteceu depois, né? Ou às vezes simultaneamente. E aí, esse daqui vai responder pelo resultado morte? Essa é uma pergunta um pouquinho mais difícil de responder, né? Então, quais são as espécies de causa? Elas podem ser classificadas em duas espécies. Elas podem ser dependentes e independentes. O que é a causa dependente? É aquela que se origina da conduta e insere-se na linha normal de desdobramento causal da conduta. Então, ela é totalmente dependente da conduta. E o que é causa independente? Causa independente é aquela que escapa, que refoge do desdobramento causal da conduta. E ela produz por si só o resultado. O seu surgimento não é uma decorrência esperada, lógica, natural, mas ao contrário, é um fenômeno totalmente inusitado. Vamos dar exemplos do que seriam, então, causas dependentes ou independentes? Suponha que eu atire, né, nesse sujeito, e aí eu atire, por exemplo, eu atire na perna, desse sujeito aqui, né, na região próxima à virilha, aqui, eu atire por aí. E aí, em decorrência desse tiro, né, o sujeito tem uma hemorragia ou tem uma infecção, né, tem algum tipo de desdobramento aí, começa a haver gangrena, algum tipo de complicações médicas terríveis, né, decorrentes dessa ação, desse tiro, e aí o sujeito acaba morrendo, né? Eu vou responder por lesão corporal grave ou vou responder por homicídio consumado? Porque eu gerei resultado morte. Então, suponha que eu atirei na perna e gerei resultado morte. Esse daqui vai responder por lesão corporal, né? Ou vai responder pelo resultado morte? Preciso saber o que aconteceu. Como que eu sei, né, se vai ser lesão corporal, se vai ser homicídio, o que eu vou estipular? Eu preciso saber qual que era o dolo, qual que era a intenção do agente. É assim que trabalha a teoria finalista da ação. O que ele queria no momento que ele atirou? Percebe como funciona a teoria finalista? Que se ele atirou para matar, ele responde, né, por homicídio. Se ele não atirou para matar, ele responde por lesão corporal, no máximo aí na modalidade pré-ter-dolosa em relação ao resultado morte, né, que produziu aí, seguida de morte, produziu o resultado morte. Mas não vai responder por homicídio. É assim o desenho da teoria finalista. É isso que eu preciso. Então, essa seria uma causa superveniente, ou seja, essa gangrena, essa complicação que deu no ferimento e foi a complicação do ferimento que gerou o resultado morte. Isso é uma causa superveniente, ou seja, que veio depois do tiro, depois da minha conduta, que é dependente. Ela se insere aí numa linha lógica, né, um desdobramento causal da minha conduta. Tiro, complicação, gangrena, né, infecções, morte. E aí, por conta disso, o nexo de causalidade existe perfeitamente. Eu vou responder por esse resultado. Eu só não sei se eu vou responder na modalidade de lesão corporal ou homicídio, né? Mas eu vou responder. O que vai depender aqui é do dolo, pelo que eu vou responder tipicamente. Por quê? Porque o dolo compõe o tipo penal. Matar, causar lesão, etc. Mas é uma causa superveniente dependente, totalmente dependente. Tranquilo esse exemplo do tiro, da gangrena, das complicações? Beleza. Vamos pensar numa causa independente.
Suponha que eu dei um tiro nesse sujeito, né? Dei um tiro e não dei um tiro na perna, não. Eu dei um tiro aqui, ó, mirando no peito, né? E aí pegou o tiro no peito, mas não matou, né? Não matou na hora, não. O sujeito ficou ali passando mal, sufocando e tal. Deu tempo de chamar o resgate, né? Chamamos o SAMU, chamamos o resgate e aí veio a ambulância, pegou a pessoa e foi correndo levar para o hospital para ver se tinha alguma coisa para fazer, se salvava. E aí essa ambulância, desesperado para levar o sujeito para o hospital, correndo, sofre um acidente, capota, um acidente terrível e morre o sujeito que estava lá dentro da ambulância, né? Ali passando mal com o tiro. E aí, né? Porque aí tem nexo de causalidade, porque se eu não tivesse dado um tiro nesse cara, ele não teria entrado numa ambulância. E ele morreu por causa do acidente de ambulância. Não morreu por causa do tiro. A hora que vier a perícia médica, né? Falar assim, olha, na hora do acidente de ambulância, quebrou o pescoço do fulano e aí foi aí que ele morreu instantaneamente, né? E foi disso que ele morreu. Do tiro ainda estava ali, né? Tentando sobreviver. E aí eu respondo pelo crime de homicídio? Isso é uma causa superveniente independente, porque por si só o acidente de ambulância produziu o resultado. Ela refoge, ela escapa do desdobramento causal lógico decorrente da conduta. É uma coisa inusitada, né? Inesperada, e ela não tem nada aí, né? É totalmente imprevisível aí, de algo previsto num desdobramento lógico. E nesse caso aqui, né? Eu tenho uma causa que é considerada independente, ok? E para causa independente, né, o que acontece? A superveniência de causa relativamente independente, o que o legislador mandou? Mandou excluir a situação. Mandou excluir. Nossa, professora, mas isso é injusto, é absurdo. Ah, não fui eu que fiz, né, esse dispositivo. Então, esse sujeito que morreu do acidente de ambulância, ele morreu por uma causa independente. Claro, relativamente independente, porque se não fosse o tiro, ele não estaria na ambulância. Mas é independente, porque ela sozinha produziu o resultado morte. Por si só produziu o resultado, né? Então, o cara que deu o tiro responde por homicídio? Ué, professora, mas ele atirou no peito, ele queria matar, não é possível que ele não vai responder por homicídio. Calma, calma, né? Ele vai responder por homicídio doloso porque ele queria matar, mas a consumação, o resultado morte, não foi ele que causou, né? Não teve nexo causal direto entre o tiro e a morte. Então ele vai responder pelo quê? Por homicídio na modalidade tentada. Ele queria matar, deu tiro para matar, porque quem atira no peito é para matar, né? Queria matar, deu tiro para matar, mas não foi o tiro que ele deu que causou o resultado morte. Então ele não responde pelo resultado, ele não responde pelo crime consumado, mas responde pela intenção, pelo dolo. Então ele vai responder por homicídio tentado, né? E não por homicídio consumado. Vamos ver agora as causas absolutamente independentes. Essas não são relativamente, então não são esse caso da ambulância aí, são outras hipóteses, né? Nas causas absolutamente independentes, são aquelas que têm origem totalmente diversa da conduta, né? O advérbio absolutamente serve para designar aí que tem total desconexão, né? Que a causa não partiu da conduta, mas de fonte totalmente distinta, né? Além disso, por serem independentes, essas causas atuam como se tivessem sozinhas produzido o resultado, situando-se aí fora da linha de desdobramento causal, né? Então, o que seriam aí? Preexistentes ou concomitantes. Então, suponha que eu tenho aí uma ideia de causa pré-existente que atua independentemente, né? Absolutamente independente. Então, suponha aí que um sujeito, né, vai aí prontinho para matar uma pessoa, né, arma em punho e tal, e dá um tiro nessa pessoa para matar. Atirei, né? Posso atirar no peito mesmo, atirar para matar. Só que a perícia médica constata que essa pessoa, né, ali no momento de fazer a perícia, ela tinha tomado um veneno letal numa dose enorme e que esse veneno estava no seu corpo, né? E se é um veneno letal, mortal, numa dose gigantesca, não tinha jeito. Essa pessoa
ia morrer do veneno, ok? E aí a perícia constata que, na verdade, a pessoa morreu do envenenamento e não propriamente do tiro. Então, essa pessoa já tinha tomado um veneno antes, levou um tiro, mas morreu do veneno. Nossa, professora, que exemplo bizarro. Desculpe, é o que eu posso fazer diante dessas teorias, né? Do nosso lindo sistema penal, né? Então, essa pessoa morreu do veneno e não do tiro. O que vai acontecer? O cara que deu um tiro no peito, ele atirou para matar. Mas o que matou a vítima foi um veneno que ela mesma tomou para se suicidar. E antes, pré-existente, foi antes do tiro, né? O que vai acontecer? Também, nesse caso, o sujeito responde por homicídio tentado. Ele atirou para matar, tinha dolo, queria o resultado morte. Mas não foi a conduta dele, tiro, que causou o resultado morte. Então, entre a conduta e o resultado, né, foi rompido aqui o nexo de causalidade. Não foi a conduta dele que gerou o resultado, né? O resultado veio de outra coisa, de outra causa pré-existente, né? E aí não posso responder pelo resultado morte, não respondo pelo crime consumado, respondo pelo crime tentado, ok? Depois vem as causas concomitantes, né? Elas não têm nenhuma relação com a conduta, não tem qualquer relação com a conduta, e elas produzem o resultado independentemente desta, e, no entanto, por coincidência, atuam exatamente no mesmo instante que a ação é realizada. Lá vem outro exemplo bizarro, né, professora? Sinto muito, né? É assim que a gente trabalha doutrinariamente com a teoria penal. Por isso que direito penal é interessante, porque é bizarro, né? Então, suponha que a pessoa chega lá, quer matar a outra, está com arma em punho, dá o tiro, né? Aí imagina aquela bala lindamente assim, ó, indo em câmera lenta, né? Quadro a quadro, pá, 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 para chegar na pessoa no momento que deu o tiro e a bala vai chegar, né? Aí cai um objeto na cabeça da pessoa, desaba um teto na cabeça dela, exatamente naquele momento. E aí quando eu vou fazer a perícia médica, esse fulano morreu, né? Do objeto que caiu na cabeça dela e não do tiro, né? E aí vai ser uma causa concomitante, porque aconteceu exatamente ao mesmo tempo, mas foi ela que gerou o resultado morte e não o tiro. De novo, o sujeito ativo tinha dolo, atirou na cabeça, queria matar de todo jeito, mas não alcançou o resultado morte. Não foi ele que teve nexo causal em relação ao resultado, não foi a sua conduta. Existia uma causa concomitante que gerou aqui o resultado morte, né? Uma coisa bizarra que é o desabamento de um teto que gerou o resultado morte. E aí, nesse caso, quem é que vai responder? Vai responder como? O sujeito ativo, de novo, responde por tentativa de homicídio, porque não houve nexo causal direto entre conduta e resultado. Então, quando nós estamos falando aí de causas supervenientes, aí são as últimas, né? São aquelas que vêm depois da conduta, pré-existentes, concomitantes, e as supervenientes, aquelas que vêm depois da conduta. Elas são causas aí, se elas forem causas absolutamente independentes, como nós vimos, no caso aí, né? Quando elas forem absolutamente independentes, elas rompem totalmente o nexo causal, né? E o agente só responde pelos atos praticados. Quando elas forem relativamente independentes, são independentes, produzem por si só o resultado aí, não se situam dentro do desdobramento causal. Também aí, né, nessas hipóteses, as causas geradoras somente atuam devido à conduta anterior, sem a qual não existiriam, né? Entretanto, aí atuaram de modo inesperado, inusitado, como se elas mesmas tivessem produzido o resultado. Então, o que nós falamos até agora? Resumindo, né? Vamos fazer um resuminho aqui. As causas pré-existentes, concomitantes e supervenientes, tá? Independentes, certo? Fazem com que o sujeito ativo não responda pelo resultado, certo? Então, qual foi o nosso exemplo? Pré-existente. A vítima tomou veneno
e aí morreu do veneno e não do tiro. O que vai acontecer com a gente? Não responde pelo resultado. O sujeito ativo responde por tentativa. No caso da concomitante, caiu o teto na cabeça da vítima ao mesmo tempo que levou o tiro. O agente não responde pelo resultado, porque não foi o tiro que teve nexo causal com o resultado morte. Ele responde por homicídio tentado e não consumado. E as causas supervenientes, as que vêm depois da conduta, em decorrência da conduta posterior a ela. Falamos, se ela for absolutamente independente, né? O sujeito deu um tiro, né? Tomou um tiro, mas aí, né? Tomou um tiro no braço, né? E ele consegue sair correndo, sair fugindo ali, e aí desesperado é atropelado e morre. Poxa, essa daí é absolutamente independente, né? Não é porque ele levou o tiro que ele atravessou a rua. Não tem essa relação de causalidade. Óbvio, se for absolutamente independente, o sujeito ativo só responde por aquilo que ele mesmo fez, né? E aí preciso ver qual era o dolo, mas tiro no braço, né? Pode ser que eu encaixe uma lesão corporal, ou pode ser que eu encaixe uma tentativa de homicídio, né? Porque no braço aqui pode encaixar uma tentativa de homicídio. Beleza. E se ela for relativamente independente, a superveniente? Também, que foi o nosso exemplo da ambulância. Também, se morreu do acidente de ambulância a vítima, o sujeito não responde pelo homicídio consumado. Ele responde na forma tentada. Então, causas pré-existentes, concomitantes, supervenientes, independentes, e não importa que seja absolutamente independente ou relativamente independente. Pelo nosso Código Penal, o agente não responde pelo resultado se não foi a sua conduta que teve nexo de causalidade com o resultado, e sim essas outras causas, né? Ele responde só pelo dolo e por aquilo que ele mesmo fez, que ele mesmo produziu, tá? Então, as consequências aqui das causas relativamente independentes estão no artigo 13, parágrafo 1º, né? Pela teoria da condicionalidade adequada, né? A ruptura do nexo causal. Essas causas aí, elas mantêm íntegra a relação causal entre conduta e resultado. O legislador adotou obrigatoriamente esse modelo. Então, no caso das causas pré-existentes e concomitantes, como existe o nexo causal, aí o agente responde pelo resultado, a não ser que não tenha concorrido para ele com dolo e culpa. Ou seja, se tiver nexo causal, pode haver aí nexo de causalidade. Que se existe nexo causal, não dispensa a presença do elemento psicológico dolo ou normativo culpa da conduta, sem os quais o fato será atípico. E no caso das hipóteses supervenientes, embora exista nexo físico naturalístico, a lei, por expressa disposição do artigo 13, parágrafo 1º, excepcionou a regra geral, e aí não responde o agente jamais pelo resultado, mas somente por tentativa, ok? Professora, mas e essas causas pré-existentes e concomitantes, quando é que o cara responde, né? Havendo esse tipo de causa? Porque você falou, ele não responde, mas aqui, se ele concorreu pro resultado, se tem nexo de causalidade, é possível responder. Então, vamos lá, né? Nas causas supervenientes, por força da lei, nunca responde. E nas pré-existentes e concomitantes? Exemplo do teto desabando na cabeça, exemplo aí do veneno, não responde pelo resultado, só responde pelo que praticou. Quando que ele vai responder então, professor? Ele responde quando há relação de causalidade, né? Suponha então, né, que o sujeito pratica uma ação, uma conduta, né? Dá um tiro em alguém e esse tiro gera um resultado morte, né? E gera um resultado morte aqui, por quê? Porque essa pessoa, por exemplo, né? Era uma pessoa que tinha uma condição de saúde pré-existente aqui e ela era hemofílica. Suponha que seja uma pessoa que tenha dificuldade de
fazer um processo de cicatrização, né? E aí, né, por ausência de plaquetas, insuficiência de plaquetas no sangue, e aí esse tiro, né, ele gera um resultado morte. E às vezes nem precisa ser um tiro, né? Uma pessoa hemofílica pode ser, por exemplo, uma facada até, né, e que é capaz de gerar um resultado morte. Eu já tinha uma causa pré-existente, que é uma condição de saúde, mas essa causa pré-existente, ela nunca teria matado a pessoa, jamais, né, diretamente, se não houvesse a minha conduta, né, o meu tiro, a minha facada, se eu for o sujeito ativo aqui do delito. Então, essa causa pré-existente, ela só foi capaz de matar porque ela teve relação direta com a conduta do agente. E essas duas coisas combinadas geraram o resultado morte. Veja como é bem diferente, né, da vítima ter tomado veneno e ela ia morrer de qualquer jeito, eu dando tiro nela ou não. Então, cuidado, as causas pré-existentes e concomitantes, aí, elas podem fazer com que o agente responda pelo resultado se ele concorreu com ele com dolo e culpa. Se eu conseguir manter aqui o nexo de causalidade preservado, né? Esse nexo de causalidade entre conduta e resultado está preservado. E aí pode haver aí, sim, a responsabilização penal. Mas se não houver relação direta, se não houver nexo de causalidade real, não posso responder pelo resultado. Nesse caso, nesse exemplo do hemofílico que nós demos aqui, sim, né? Esse nexo causal aí, ele vai ser aferido e ele vai responder pelo crime de homicídio doloso consumado, desde que eu constate o dolo, né? Tem que ter o elemento subjetivo do tipo. Então, essas são as nossas possibilidades. As referências bibliográficas da aula de hoje estão aqui. Essas foram as obras que eu utilizei para preparar essas aulas. Você pode estudar por elas ou outra doutrina de sua preferência, mas estude, porque essa temática é realmente um pouco árdua, né? Mas eu espero que essa aula tenha esclarecido, tenha te ajudado a compreender esse nexo de causalidade em matéria penal. Muito obrigada e até a próxima.